tertúlia. A todos e todas, hoje é dia 8 de dezembro de 2010, quarta-feira. O verbete é o 1771, 4 páginas, 45 logias e 18 máximos. Esse verbete tem 14 máximos no detalhismo por dentro, fora o total que dá mais de 20, que seria 15. Tema: hipótese evolutiva. Área ou a especialidade: evoluciologia. Definição: a hipótese evolutiva é a concepção avançada capaz de esclarecer a estrutura dos meandros da evolução consciencial a partir das certezas relativas já auridas pela consciência lúcida. Agora, eu chamo a atenção para o detalhismo, tem muito detalhe, foi tudo colocado lá. E na argumentologia nós temos as considerações. São 6 parafatos, que é uma série lógica de considerações ou hipóteses de tentativas, com a intenção de explicar e compreender melhor o mecanismo da evolução das consciências. Agora, na remissiologia nós destacamos 5 no meio de 15. Autolucidez consciencial, autopesquisologia, cosmovisiologia, curso intermissivo e análise da consciência. Frase enfática: a hipótese evolutiva funciona ao modo de calmante teático no desenvolvimento progressivo da consciência, empenhada na autocompreensão, automotivação e potencialização da evolução. Você admite como hipótese de tentativa os estágios evolutivos expostos aqui? Você se encontra hoje em qual patamar evolutivo? Eu quero dizer para vocês que eu não tenho nenhuma pergunta aqui até agora. Agora eu tenho a Gazeta do Iguaçu, que é o nosso jornal maior aqui da área, da região, que traz aqui na primeira página: Iguaçuense é escolhido para comandar o turismo do Paraná. Beto Richa anunciou ontem o nome do empresário Faisal Saleh para ser o novo secretário estadual de turismo. O Faisal é meu amigo aqui há 15 anos. Ele realmente é fora de série. Acho que o governador eleito agora, já está acertando em cima do lance. Ó, Faisal é esse aqui. Tá certo? Agora, ele é que sempre defendeu o Instituto Polo Internacional Iguaçu. Ele trabalha numa série de condições desde o início aqui. É o Conselho Municipal de Turismo, o Iguaçu Convention e Visitor Bureau, a Câmara de Comércio Paraguaia Americana e o Centro de Importadores e Comerciantes do Alto Paraná. Ele funciona há muito tempo dentro dessa área de turismo e de empreendedorismo aqui no Paraná. Ele é fora de série. O Beto Richa está de parabéns por escolher esse aí. Grande amigo nosso, a grande personalidade. Muito bom. Vamos ver como é que fica o turismo agora, vai melhorar com ele. Eu quero dizer para vocês que trabalham comigo, queria falar também para a nossa amiga que não está aí, a Rosa, que eu mudei no texto nosso todo lá da enciclopédia a palavra neuronal. Eu coloquei a palavra neuronal no lugar de neuronial, porque agora os técnicos estão só usando neuronal. Eles tiraram o I. Então eu tirei o I de todo o texto da enciclopédia. Então está tudo neuronal e neuronais. Só para a gente ficar sabendo que amanhã vão ver aí alguma coisa e vão achar que está errado. Né? Mas é que eles estão usando mais tecnicamente, agora tudo é na base do neuronal. De modo que vão ficar na onda, né? De vez em quando é bom seguir a moda. O que eles pensam? Fica mais de acordo, né? Agora, lá nesses livros agora modernos aí de processo de neurociência e principalmente processo de gerontologia, eles estão usando muito processo multidimensional, das dimensões diversas, da atenção, disso e daquilo.
Então, de vez em quando está assim, construto multidimensional. Bom, isso aí é a expressão minha, que está entrando na minha área, mas a expressão é outra. Agora, a pergunta. Meu trafar mais antigo era o vício do jogo, mas com o tempo fui controlando e já faz 3 meses que parei geral, desde que descobri a conscienciologia. Descobri o que procurava há muito tempo. O jogo da conscienciologia mais sério. Já meu trafar favorito é o cigarro, que me acompanha desde os 14 anos. Este vou largar no início do ano. Sinto que tenho que me fortalecer mais um pouco para parar definitivamente. Essa conversa eu conheço. Agora, você dos tais, não, eu vou deixar o cigarro. Então você deixa na hora de dormir. De manhã ele recomeça. Ele retoma. Então é isso aí, tem muita gente assim. Com relação ao jogo, estava jogando poker online. Uma média de 6 horas por dia. Puxa, isso é que é, hein? Totalmente abilolado. Gostaria de ser com 5 by online. Seria possível? Isso aí você tem que falar com a Conscius. Torna-se difícil para eu ir até aí. Minha vida sempre foi um livro aberto. Não tenho medo de passar por ridículo. Gostaria de me conhecer se iria através do conscienciograma? Sim, é o melhor. Não tenho medo de ouvir as verdades sobre mim. Pode falar tudo que o senhor quiser. Tenho muita vontade de mudar, evoluir e fazer o bem. Tá certo? Olha, se você não der jeito do cigarro, agora em janeiro você entra num spa técnico, um tipo hospital, para dar um jeito em você. Agora, se dá um jeito nesse cigarro, não se brinca. E outra coisa, o cigarro é muito ruim porque ele também afeta os outros, além de você, ele mexe também nos outros. Eu e meu irmão passamos por um período de porão consciencial muito mais conturbado que nossos amigos do Espiritismo. Usávamos tóxicos e éramos porta-fácil para o assédio. Os amigos do Centro Espírita eram exemplo para nós. Eram mais equilibrados e cosmoéticos. Apesar disso, hoje estamos mais lúcidos e vacinados contra o fanatismo e a estagnação amaurótica. Saímos definitivamente do porão consciencial enquanto eles ainda vivem na base do emocionalismo subcerebral. Poderia explicar o paradoxo entre a qualidade do porão consciencial e a recuperação de consciência? Assim, isso aí é óbvio, você já está falando tudo obviamente aí, bem claro. A evidência está lícita, está exposta muito claramente. O problema todo é o seguinte, as pessoas, elas se acomodam com determinados dogmas. E aí elas têm dificuldade de sair daquilo. Numa condição dessa, isso pode se prolongar pela vida toda. E a pessoa fica estagnada. Agora, esses seus amigos, você pode falar com eles sobre a PROEX. Às vezes a PROEX pode mudar o interesse deles. Estou praticando os 20 EVs diários. Já sinto mudança no meu soma. Estou mais atenta, até meu humor melhorou. Ontem fui ao shopping com uma amiga. Quando entrei no ambiente, senti uma grande pressão na cabeça, tonturas, enjoos, parecia que ia desmaiar. Meu fronto chakra ativou na hora. Parecia que minha cabeça ia abrir. Lembrei do EV e pratiquei na hora. As sensações foram passando aos poucos. Fiquei com uma dúvida. O EV não seria uma forma de não sentir mais interferência externa? Ouvi falar sobre o efeito kryptonita. O senhor poderia aprofundar? Isso é com a Malo, né? A Malo é que gosta de falar nisso, sou eu. O caso todo é o seguinte, o EV, ele é a base para você exteriorizar a energia e aumentar a sua defesa energética. De modo que quanto mais você evoluir com o EV, mais você vai ampliar a sua autodefesa. Vale a pena. Agora, poderia aprofundar em tecnologia, página 14, a tecnologia da holopaciência didática. É o que eu tenho tentado vivenciar aqui já há algum tempo, não é isso? Mais ou menos diariamente, não é isso? Às vezes, tem um amigo nosso que me virou para mim assim, eu acho que você está mais suave, não está tão bravo como era há uns tempos atrás. Eu falei assim, não, isso depende, manda lá algum aviso bravo, algum assunto bravo, que você vai ver eu ficar bravo. Não, a braveza aqui é só de aparência, né? Você sabe disso, né? Depois
Eu falo forte aí, depois faço assim, não tem nada. Deverei ir ao laboratório de mobilidade física vídeo nesse sábado. E gostaria de saber qual o melhor procedimento para se ter inspirações sobre a ProEx no mesmo. Acredito ser imperativo nesse momento evolutivo em que tem de tomar novas decisões e fazer reciclagem. O que o senhor aconselha? Olha, o melhor é você ir lá, a hora que você sentir que você está bem tranquilo, que você não está mais tremendo assim, você então ir lá na Apex. A Apex te dá um banho de loja dos assuntos sobre a ProEx. Aí vai ajudar mais. Eu acho que é mais prático, né? Pegar vocês lá. Agora, você passa aí para ela. Pegar. Eu espero que você alcance algumas pessoas hoje. Tá certo? Agora, gente, sobre a hipótese evolutiva, vocês estão notando que nós fizemos aqui, esse é um verbete de detalhismo. Outra coisa, seria bom vocês verem, uma pessoa um dia desse estava me perguntando, eu estava explicando, então é bom explicar para vocês também. Há verbetes que são da conformática, outros são do detalhismo, outros são, que uma boa parte deles, são da argumentologia. Então isso varia demais, depende das condições, o que é que tem. Esse verbete aqui é tipicamente do detalhismo, por ser hipótese evolutiva, entende? Então vocês vão ver, ó, ele tem uma página e meia só de detalhismo, dentro do processo todo. E a argumentologia também é toda baseada mais ou menos nos mesmos fatos. São 6 parafatos que a gente fala aqui. Agora aqui, ó, tem uma coisa que eu acho que lá no original não está isso aqui, eu andei mexendo nisso. Eu queria falar para você o seguinte, na ofiexologia, página 16, está lá. Em vista do exposto, o ofiexista, homem ou mulher, desenvolve pouco a pouco os contatos evolutivos nessa ordem natural. Ficou faltando aqui um antes, que é os amparadores extrafísicos. Aqui no caso é o amparador extrafísico, que na OFIEX ele tem da TENEPS e depois tem da OFIEX. Então aqui seria A, B, C, D. Está faltando um aqui, entende? Isso seria mais sério. E eu tenho uma leve impressão também que eu coloquei mais 2 colégios aqui invisíveis. Que assim vai inteirar ao todo, vão passar para 16 aqui, né, no total. Só para ficar mais claro aqui. E esse está bem evidente. Uma outra coisa, é muito importante às vezes a gente fazer um verbete desse maior, mais aprofundado e cosmovisiológico, para servir de base para outros estudos da pessoa sobre esse assunto. Então ela vai estudar a hipótese. Aqui ela vai ter muita ideia sobre a hipótese. E outra coisa, em 4 páginas apenas. Isso aqui é importante. Então, essa condensação, compactação, desde que tenha lógica, é importante. Agora, nessa hipótese aqui, ó, os processos, por exemplo, sob a ótica da evoluciologia, por meio de 6 parafatos. É uma série lógica de considerações. São hipóteses de tentativa. Autoridade. Em função da evolução inevitável das consciências, componentes do grupo evolutivo, o evoluciólogo exerce permanente autoridade, sem autocracia nem estupro evolutivo, sobre as personalidades em desenvolvimento do próprio grupo karma, através dos séculos, vidas intrafísicas sucessivas e intermissões. Então, veja bem, o evoluciólogo, ele pode influenciar na sua vida se você deixar, ou se você quiser, na vida humana e nas intermissões. Isso aí é que é importante, o processo da relação. Por exemplo, o amparador nem sempre faz isso. Paulo, você já abordou um pouco esse assunto, mas eu queria voltar nele, em relação ao evoluciólogo com o grupo karma. Como é que faz essa delimitação que determinada consciência está dentro do grupo karma ou da atuação daquele evoluciólogo ou não? Depende das conotações dos ciclos e relações da consciência. Esse ciclo e relações é que manda. Então, por exemplo, cada um de nós temos inter-relações conscienciais dentro do grupo evolutivo. Uns têm em alta quantidade, quer dizer, um grande número. Outros têm um número menor. Aquele que tem grande número, geralmente, é uma consciência explicitadora
é extrovertida, de boa comunicação, e por aí vai. Tem uma série de condições que mostram isso. Já aquele outro, que é mais fechado, ele é mais introvertido, o ciclo de relações é mais acanhado, ele liga pouco para a vida dos outros, ou o interesse do bem-estar alheio. Ele olha muito ele. Por isso que eu falo, a tendência de toda consciência é se tornar extrovertida. Isso é inevitável. Mas uma extroversão anônima. Esse me entende o paradoxo. Quer dizer, quanto mais ele evoluir, mais anônimo ele vai ficar. Mas ele é extrovertido. Por quê? Ele trabalha, envolve maior número de consciências. Você está entendendo, né, a diferença aí, uma coisa com outra? Sim. Então, é importantíssimo nós estudarmos o processo. Agora, isso que eu estou chamando de atenção aí, voltando a falar. O amparador, por exemplo, ele tem mais contato com essa vida aqui rapidinho. Mas extrafisicamente ele não tem aquela capacidade que tem o evoluciólogo de influir na vida da gente. Então, o evoluciólogo desse povo todo é o que entra mais em contato depois de um certo nível com a gente. Não é o serenão e nem o amparador, é o evoluciólogo. Por isso que eu dou valor para isso. Agora, a tendência do amparador, seja de Teneps ou seja de Ofietes, da semiconsciência e do teleguiado, é se transformar em evoluciólogo. Sim. Então a tendência é disso com o tempo. Aí entra o completista, o desperto. Só aí tem 6 tipos de consciência que caminha para o processo evolucionário. Que é um marco. Mas a minha questão é a seguinte, vamos imaginar que tem aqui 1 milhão de pessoas, de consciências, tá? E 2 evoluciólogos, fazendo uma conta bem simples, cada um teria 500 mil dentro do seu grupo de atuação. Não é assim. Simplificando. A primeira coisa que tem que ver esses 1000, eles têm interesse em quê? Então, por exemplo, vamos supor que 20% tem interesse numa determinada, um objeto de determinada natureza, 80% tem de outro. Então, um vai ter 20 e o outro vai ter. O outro vai ter. Mas a minha questão não é nem essa, é só para ilustrar. O que determina? Vamos supor esses 20 e 80 para um lado. O que determina essa fronteira? Por que daqueles 20 também eles não passam? O que predomina na vida da pessoa, no interesse dela? O que predomina no interesse dela? E qual é o número de consciências que é atingida ou abarcada pelas manifestações dessa consciência? Então é o círculo de relações efetivo, básico, pragmático, vivenciado. Isso aí clareia muita coisa se nós começarmos a pensar. É que eu ainda tenho essa dificuldade de ver como é que se estabelece. Por exemplo, só para entender o raciocínio que eu quero chegar. Se a gente falasse do ponto de vista de atuação do Estado, você tem o território, né? A população, você teria uma delimitação física ou uma delimitação sanguínea, não, né? Olha mais a coisa pelo isso lado seria da evolução. Um Esquece isso. Não, sei, é só para não... Veja o lado da evolução. Por exemplo, o transmentor, ele tem vamos dizer assim, uma projeção de manifestação imensa. Sim. Devido ao processo evolutivo. Ele mexe com os processos do curso intermissivo. Então, todos nós que trabalhamos com curso intermissivo, temos uma coisa muito especializada, abordagem muito especializada, mas a tendência é ampliar isso cada vez mais. Porque aí já está um processo de evolução específico. Então, por exemplo, explicitado. Esse seria um critério no caso do transmentor. A gente poderia falar que todo intermissivista tem uma ligação com ele, quer dizer, ele tem atuação sobre todo... com ele ou com alguém similar. Sim, um outro evolucionário. Alguém do mesmo nível. A minha questão ainda é essa, quer dizer, como que é... O processo é saber como é que é segmentado Não, isso? Mas eles olham pela geopolítica, você está entendendo, no tempo. Quem é que conviveu com quem? De que modo que foi? Qual a área?
Qual é a comunidade que você se dedicou? Por exemplo, um que dedicou muito à religião vai trabalhar com determinada pessoa que vem daí. Outro que se dedicou muito ao processo, vamos dizer, prático da vida, que foi muito de aquele negócio de passar de pai para filho, para avô, etc. Tal. Todos os problemas têm vários nomes para isso. Mas o principal é artesanato. Então a turma de artesanato, por exemplo, entende? Isso tudo muda. Eu estou falando de artesanato que eu conheci um que era especialista nisso. Agora eu perguntei para ele se era bom do blacksmith, que é o ferreiro, né? Negócio, o martelo e a bigorna. Ele era dessa turma, o martelo e a bigorna. Mas aí entra os pontos de conexão. É a psicomotriz. Então, mas aí é que entra, quer dizer, as pessoas de uma forma geral, mesmo na história, elas tinham vários papéis, várias atuações. Por exemplo, pode ter aquele que mexeu com o artesanato e estava muito dentro da religião, certo? Pode. E aí você tem uma conexão entre esses dois. Mas aí sempre tem uma tendência que patrocina o predomínio. Há uma predominância. Aquilo que predomina aparece mais, fica claro, óbvio. Agora, uma coisa interessante é que esse do blacksmith é mais você pensar, é o problema da psicomotricidade. Então, por exemplo, a psicomotricidade é a turma da plebe. Está entendendo? É o povo os colonos, é o processo ruralista. É uma série de condições que aparecem aí. Agora, Valdo, o evoluciólogo, ele tem uma exata noção quantitativa do seu grupo, do grupo que ele atua? Aí preciso perguntar para ele, né? Mas o que você já conhece? Se ele é novo, ele está começando, ele ainda não tem. Não tem. Só com o tempo. Quer dizer, um censo, ele teria um censo. Agora, ó, todos eles com o tempo vão perdendo a freguesia. Como? Vão perdendo a freguesia. E todos eles desejariam perder a freguesia o mais depressa possível. Então há uma perda da freguesia. E isso é o máximo. Porque como evolução, como explica para ele o que você achou. Fala para ele. Tem uma relação direta com aquele grupo. Se todo o grupo cresce, ele perdeu a freguesia, ele pode ir para cima, ele pode virar serenão, porque aquela turma ele subiu. Sim, mas ele vai ultrapassar. Sim, mas não como evolução. Ultrapassa o mestre. Você está entendendo como é que é? É ultrapassagem. Sim, mas é outro nível. É. Mas agora o processo é a clientela. A clientela dele vai diminuindo. Agora, então, vem outros dentro do processo, que são os descendentes. Às vezes são ascendentes, mas geralmente são descendentes, quer dizer, os derivados deles. Entende? É a sucessão. Eu desejaria fazer uma carta de apresentação para o transnator para cada um de vocês. É isso que eu estou falando. A carta de apresentação chega lá e fala: olha, mandou aqui um pistolão para você. Aí eu falo assim: ó, volta louco. Essas coisas não se usam aqui. É, carta de referência. Não, a gente fala. Isso é loteamento de carta. Aqui, uma garantia de residência, entende? De bens, sem DO, muito importante, sem DO. Entende? DO. Agora, o que eu vejo aí nessa situação, que é muito expressivo, é que eles aumentam a lucidez das consciências. A lucidez. Presta atenção na lucidez. A tendência do evoluciólogo é ampliar a lucidez de todo mundo. O que ele fala é para ampliar a hiperacuidade. Agora, a hiperacuidade é a base de tudo, né? A holomaturologia, isso é aquilo que eu falo. A hiperacuidade é a mega acurácia perceptual. Isso é para dar um resumo técnico nosso sobre o assunto.
Agora, Walter, você... Hiperacurácia perceptual. Eles fazem esse aumento. Você comentou que um critério aí dessa delimitação do grupo seria o processo do interesse, das consciências e tal. A gente poderia falar, então, que seria o Mater Pensene, quer dizer, que tem relação com aquele evoluciólogo? Sim, lá no fundo é o Mater Pensene que orienta isso. Então, cada evoluciólogo tem um Mater Pensene próprio. E o grupo dele também. Agora, esse Mater Pensene é um pouco elástico, porque pega muita gente. Então, há nuances nisso aí, né? É muita gente. Agora, a condição do evoluciólogo é uma coisa impressionante, se você começar a pensar. E o que eu acho mais, assim, de perplexidade do assunto, é como é que durante tanto tempo ninguém estudou isso. São milênios, ninguém tocou nesse assunto. Como é que a religião, o misticismo e o dogma, como é que enseguece, né? Como é que nunca pensaram nisso? Você olha que os deuses não são a mesma coisa. Isso que nós falamos de evolução é uma coisa seríssima. A gente tem que estudar muito. Foi por isso que eu dei aquele curso, para começar a ter uma ideia do povo, como é que é. Você deve estudar muito isso. Agora, hipótese evolutiva. Você não pode falar nisso sem evolução. Se botar, você bate lá. Ele é inarredável. Não tem saída. Tem. E outra coisa, é um pé de boi. É uma mão na roda. É um arrimo. Ele é uma ajuda fantástica. Fora de série. Você já pensou? Você está indo numa estrada, chega um cara e fala assim, ó, aqui, essa não é melhor não. Tem aqui, ó, um lugar que você anda que é melhor. Mostra para você. Evoluciólogo é isso. Um GPS evolutivo. Quer dizer, não cobra nada. Isso aqui é o pior da história. Evoluciólogo não é judeu. Entende? Pensa nessa condição. Agora, vocês não têm vontade de ser evoluciólogo, não? Tem? Então tá bom. Então vocês estão no caminho certo. Valdo, de que forma, direta ou indireta, de que forma, direta ou indireta, que o evoluciólogo consegue fazer isso, de aumentar a nossa lucidez ou nossa hiperacuidade? De que forma ele... Se é mais direto ou se é mais indireto, como é que ele consegue aumentar a nossa... Ele geralmente, ele faz de modo indireto, quando não pode fazer direto. Mas a tendência é o direto mesmo, é a interlocução. No caso, é a para-interlocução, que o processo é extrafísico. A maioria é assim. Esse é o caminho. E a indireta? A indireta? Não, a indireta é a sugestão que dá... Por exemplo, ele chega para nós aqui e fala para os amparadores que tem aqui, reúne todo mundo e fala assim, ó, estuda lá que essa turma está nesse nível. Toca bastante nesse tema, que às vezes vai ajudar. Atualmente, por exemplo, estou falando muito aqui, que é coisa deles, sobre botânica, natureza, que é importante. O nível aqui está precisando disso. Porque a maioria escapou, virou animal e esqueceu os animais. Quando a pessoa vira animal demais, ela esquece os animais. Vê se me entende. Os animais que eu estou falando é a natureza. Entende? É a mangueira, é o mandiocal, a bananeira, esse povo todo que está aí. Eu acabei de chegar aqui, cheguei há pouco tempo aqui em Foz, e eu estou retomando mais o contato. Sempre gostei muito, né, de passarinho, de planta. E agora, aqui é muito diferente do Rio, de São Paulo. Sim, sim. Aqui não é área nem de cimento, nem de asfalto. Pois é. É área de verde, de folha, de inseto. É o prazer que dá, às vezes, você andar de carro aqui dentro da Cognópolis, assim, do discernimento para cá e vice-versa. Mesmo às vezes enlameando o carro todo, tem até de passarinho, na maior parte das ruas em Foz. Sim, sim. Você está dentro de um jardim. É muito todo lado tem árvore. E tem umas ruas fantásticas, né?
aquelas árvores enormes, fazendo um dossel, assim, ó, você passa debaixo do túnel verde. Até esse tipo de... Esse tipo de coisa pode ser dica indireta mesmo para aumentar a lucidez, então, esse tipo de contato. Agora, um dos motivos que a gente veio para cá é devido a esse processo da energia. Essa aí é energia botânica. Osvaldo, qual que seria o mater pensene do transmentor? O transmentor, qual seria o dele? Ele é um evoluciólogo. Então, o mater pensene é evolução. O que vocês acham? Tem alguma saída para essa? Vocês não podem falar nada. Agora, se você quer uma especialidade, se você quer uma especialidade, eu penso que é a superpaciência. Não, porque a paciência comigo que é uma loucura. A minha pergunta surgiu pela resposta que você deu para o Loche. Você falou que cada evoluciólogo tem um mater pensene que faz rapport com o mater pensene de um grupo específico. Vai. Então, o transmentor teria um mater pensene mais específico. Uma das coisas que ele mexe muito é com sensitivos. Sensitivo, então, aí você começa a pensar. Pitya, pitonisa, iniciado, médium, entende? Parapsiquista, energicista, esse povo. Está em todas. Eu estou nessa. Entende? Isso aí seria já uma espécie assim de subespecialidade dentro da condição dele. Mas eu não sei exatamente, eu estou chutando, né, gente? Isso aí eu estou apenas uma hipótese tentativa para responder a sua pergunta inteligente. Obrigada. Valdo, ele também, para melhorar a lucidez, ele não vai naquele ponto certo, assim, no Górdio, ele ataca aquele ponto certinho também, né? Não, ele sempre vai ao finalmente. Ele corta tudo que pode prolegômenos. Entende? Então é muito assim, objetivo, prático, pragmático. Então rende mais do ponto de vista evolutivo esse processo. Há mais objetividade, há mais discernimento, há mais prioridade. Enfim, a evolução é vista com muita acurácia, muito detalhismo, muita, vamos dizer, interiorização na interconsciencialidade. Você entendeu? Interiorizar a interconsciencialidade, intraconsciencialidade. É o caminho. Mas ele dá uma preferência naquilo que pega a pessoa. É isso. Mas também... Agora, dá uma olhadela depois naquele meu curso que eu dei sobre evolução. Lá tem uma série de princípios básicos da evolução. Completei 18 anos e me vejo no impasse. Sinto que há algo que me impede de ir para o CAEC. Tenho mais do que vontade de me mudar já para Foz e praticar em VEX. Mas acho que não tenho força suficiente para tal. Precisaria de uma força extra, estímulo, e esse estímulo seria participar constantemente do CAEC em virtude do holopensene do local. Quero fazer amigos novos aí, amizades novas e melhores, participar das tertúlias não apenas através da internet, mas me mudar para Foz do Iguaçu e procurar emprego em uma faculdade. Mas minha mãe acha que eu teria que me formar primeiro e depois, quando estiver estabelecido, mudar. Mas perderia grande parte da minha juventude e, consequentemente, a INVEX. Enfim, há algo mais que vontade me chamando, não sei direito. O professor acha que minha mãe tem razão? Depende. Você vive às custas dela, você vai estudar às custas dela, ou você tem independência? O que você acha de você trabalhar e estudar? Foi assim que eu fiz meus estudos. Eu paguei meus estudos por mim mesmo. Meu pai pagou o primeiro ano que eu tive no internato. Nunca mais. Mas tudo fui eu. Olha bem o que você pode fazer. E outra coisa, eu comecei a trabalhar, eu tinha 13 anos. 13 anos de idade. A minha carteira eles me deram aos 16.
Estou falando trabalhar para pagar meus estudos, porque eu já trabalhava desde os 5 anos. Eu fiz um monte de trabalho. Vendi coisa na rua, tipo Silvio Santos. Trabalhei em cinema, cheguei a ser gerente de cinema. Uma opção de coisa nesse sentido. Entregar marmita foi o meu primeiro emprego. Com muita honra, eu fazia aquilo com... Nunca deixei cair nada. Isso aqui é importante, porque eles falavam para mim, menino não pode deixar cair nada. Porque marmita, se caísse, você já viu, né? Jamais caiu nenhum prato, nenhuma, sabe, daquelas conchas. Ontem à noite, antes da tentativa de projeção consciente, fiz o EV. Senti fortes vibrações pelo corpo e, em especial, nas mãos. As minhas mãos pareciam que estavam inchando e, de repente, senti a minha mão esquerda fazer literalmente uma descarga elétrica e, logo depois, com menos intensidade, senti na mão direita. Logo depois, entrei em estado de balonamento e perdi a consciência. Após recuperá-la, eu pairava sobre cataratas. Contudo, não era as de Foz, mas do Niágara. Ao retomar para o soma, mal conseguia mover o meu braço direito. Levou alguns minutos. Cabe salientar que alguns dias enviou uma pergunta para o senhor sobre meus braços que estavam girando na hora do EV. Que análise o senhor faz disso? O que pode estar ocorrendo? Estuda desenvolvimento, que está dando aí essas coisinhas, isso é normal, e faz parte do trabalho aí, né? As miocronias, etc. Anota tudo, que isso tudo você vai superar. Chamou minha atenção o seu comentário ontem, dizendo que após insistir em orientar positivamente determinadas pessoas, acaba por desistir. Se não sentir possibilidade de melhoria, chegando mesmo a dizer, nunca mais você vai ouvir qualquer observação da minha boca. Se você quiser alguma coisa de mim, pergunte-me. Isso talvez esclareça um sentimento meu em relação a um breve encontro que tive com o professor do CAE. Eu estava muito incomodado por ter ido ao seu encontro, perguntando, o que é que estou fazendo aqui? Para mim, o senhor não direcionou palavra ou gesto. Tenho certeza que o professor fez leitura do meu processo de pressão pensênica patológica. Na hora eu fiquei magoado, mas hoje sinto que foi uma maneira bem didática de assistência. Como se quisesse me alertar, dizendo, poxa, você ainda está nessa? O professor se valeu ou se vale mesmo dessa didática? O tempo todo. Agora, ó. É preciso pensar, refletir para a pessoa entender isso. Isso não é fácil de entender, não. Eu não posso falar dos meus casos. Cada das pessoas. São pessoas com quem eu convivi muito próximo. E que eu tive que tomar atitude. E outra coisa, melhorou muito a vida da pessoa. Mas nunca mais eu tomei iniciativa de fazer qualquer observação. Indicação de leitura para a pessoa interessada no efeito kryptonita. Isso é amá-lo. Paradoxo da autodefesa energética, o efeito kryptonita, Jornal da Invex, Rio de Janeiro, Brasil, ano 3, número 6, seção A, dezembro de 97, página 10 e 11. Então veja, ó, Paradoxo da autodefesa energética. Jornal da Invex, dezembro de 97. Aí você tem o efeito kryptonita. Qual a melhor maneira de aproveitar o estudo do conscienciograma? Não tem como estar em Foz agora, mas eu quero chegar um dia com todas as folhas bem preenchidas. Alguém poderia me ajudar desde nesse início? Você tem já o manual, o conscienciograma? Então, joga o sutiã fora e meta os peitos. O trabalho é esse, não tem outro jeito. Os evoluciólogos realizam avaliações periódicas do seu próprio trabalho, a fim de corrigir rumos e mudar estratégia de acordo com a evolução do pensamento humano? Não, não é só o pensamento humano, não. Eles mudam de acordo com a evolução daquele negócio de onde a gente veio, que chama paraprocedência. Isso é muito mais sério que o pensamento humano. Pensamento humano, besteira, demora demais. Eles estão muito na frente. Estou falando de holossoma, aqui ninguém toca nisso. Como é que fica? As superintendentes do trabalho evolucionário, quem são? Eles chamam-se homens sapiens sereníssimos, serenões e serenonas. A gente vive falando isso por aqui. Quem é que está com o microfone? É você?
na página 14, voluntariologia. O senhor podia explicar um pouco melhor como é que funciona o paravoluntariado no maxi-mecanismo multiassistencial interassistencial? O paravoluntariado aqui é o seguinte: você entra como voluntária. Então, daí a pouco você se transforma numa mini peça autolúcida, consciente do seu trabalho. Então, esse maxi-mecanismo começa a, vamos dizer, defender, inspirar, ajudar você de todo tipo. Entende? Então, esse aqui é o paravoluntariado. É a mini peça do maxi-mecanismo interassistencial, interdimensional. A maioria aqui, faz assistência, está nesse nível. E nós, a gente pode dizer, então, que o amparo de função é um voluntariado extrafísico, é um para... O que é de função? Amparo de função. O amparo de função é um trabalho já que os amparadores fazem nesse sentido. Ele predispõe a pessoa a se transformar numa mini peça. Entende? Certo. É um amparo de função. O caminho, uma coisa puxa a outra, né? Está dentro da mesma linha de atividade. Não, todo mundo, né? Todo mundo. Tudo é mini peça. Aqui, aqui está cheio de mini peça. Essa questão da mini peça é uma coisa muito séria, né? Olha, eu sempre levei isso em consideração. Deixar de querer ser maxi peça, né, para ser mini peça é muito, muito sério. Eu sempre levei isso em consideração a respeito de paciência, de persistência. Certo. Professor Valdo, seguindo aqui, professor. Sim. O caso todo é o seguinte: a omnicognitiva é aquela pessoa que começa a descartar todos os apriorismos negativos que ela tem a respeito de determinados assuntos que para ela é um verdadeiro tabu. Então, coisas que ela não gosta, ela não quer enfrentar. E às vezes é justamente aquilo que ela precisa. Nessa condição, então, o processo é justamente esse. Ela tem que ter um conhecimento mais abrangente, cosmovisiológico. Nessa condição, é a autodesassedialidade dela. Para isso, ela tem que se esforçar, ela superar o problema. Agora, a priorismose é o que acontece mais. Então, por exemplo, tem certas pessoas que não querem saber de nada que é parapsíquico, ou devido à palavra espiritual, ou extrafísico, qualquer coisa que mexa com isso, ele não quer chegar perto. Então, veja, isso aí tem que usar uma técnica de autodesassédio violenta, até de superar esse processo. Que aquilo, às vezes, o cara é assim, 40 anos, há 4 décadas. Como é que fica? E ele agora chega aqui para estudar com a gente. A gente vira para ele e fala assim: você é o casca grossismo, casca grossa, você precisa trabalhar com parapsiquismo. Pronto. Um dia desse aconteceu um caso desse aqui com o senhor que teve aí. Eu falei com ele: não, você precisa mais de paraperceptibilidade, mais do que a média do povo que vem aqui. Ele vira para mim e fala assim: não, eu sempre fui contra essas ideias, não posso, isso me arrepia quando falo nesse assunto. Então veja, assédio violento, alto assédio. Agora veja, ele não tinha assédio. Por quê? Casca grossa, os assediadores tinham até medo de chegar perto dele. Entende como é que é? Pensa bem que você vai entender. E a técnica é justamente isso. A técnica da autodesassedialidade omnicognitiva. Entende? A pessoa não pode fazer acepção do assunto. Não, a gente tem que estudar tudo que aparece. A ciência, ela não pode estar especializando só em determinada coisa. Tem que ver tudo para chegar a uma conclusão menor ou uma coisa mais cognitiva, parcial, fragmentária, seção.
Professor Valdo, no caso, por exemplo, hoje até a gente estava discutindo lá no Holociclo a questão, por exemplo, do autoritarismo, né? Como tem muitos de nós que têm esse traço para reciclar aqui. Então, se você sabe que você tem aquela tendência a ser autoritário, né? E, de uma certa forma, tem também uma questão de apriorismo aí, no sentido de você... Tudo é apriorismo, hein? Não há dúvida. Tem que trabalhar. Aí... Agora, tudo é o autodesassédio. Esse é que é o mais sério. Agora, o que dura é um caso igual esse. O cara não é assediado. Em compensação, também está parado no tempo. Isso é terrível, você pensar numa coisa dessa. Ele não é assediado. Ele faz a vida que ele quer, está lá dele. Agora, é muito egóico, muito egocêntrico. Pensa nisso. A técnica de autodesassedialidade é importantíssima. Agora você pode falar aí. Então, professor, com o objetivo de reconhecer e de qualificar melhor a questão da mini-peça, qual é a pontuação, aquela coisa assim de mais importante para se considerar melhor? Ela vê que ela está recebendo tarefas para desempenhar cada vez mais. A hora que ela vê isso, ela vai sentir que ela está correspondendo ao que eles, os superiores, esperam dela. Então, aqui vai aumentando, entende, Luci? A coisa vai expandindo. Isso é importante. Obrigada. Everaldo. Na página 14, no item Legislogia, o senhor fala ali da lei do transformismo. Qual que é a correlação que o senhor faz com a questão da hipótese evolutiva? O problema que você está falando aqui é... Aonde está isso? A legislação, a lei do transformismo. A lei do transformismo é o seguinte, que na vida tudo se transforma, na evolução. Há até um processo de lei do transformismo, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista tecnológico, tem muita coisa. Isso já vem de muito tempo. Não, isso é desde a antiguidade, a Lavoisier pegou depois. Então o negócio é antigo, é a lei do transformismo. Entende? Dentro da tudologia, ele funciona. A lei funciona. Então, tudo se transforma. Nada é muito fixo. Entende como é que é? A tendência é haver renovação para melhor o tempo todo. Esse é o caminho. Eu não sei se está claro isso para você. Pode falar, Lourdes. Pode falar em português hoje. Pode ser português de Portugal? Aqui na página 14, na tecnologia, na terceira linha, a técnica da mudança pacífica e instantânea do bloco de manifestações. Isso aí é aquela necessidade que a pessoa tem de saber mudar, ao mesmo tempo com educação e elegância, mas com eficácia, com eficiência, aquilo que ela faz. Então, por exemplo, de manhã, você faz um trabalho de jardinagem com muita eficiência. À tarde você vai trabalhar com um computador com alta eficiência. E à noite você faz uma palestra com outra alta eficiência. São três coisas diferentes, de manhã, de tarde, de noite. E você mostrando a mudança instantânea do bloco de manifestação. Então, essa saída de bloco, tem gente que tem dificuldade para isso. São aquelas pessoas que ficam enraizadas. Entende? Elas têm dificuldade em entrar nisso aí. Agora, do ponto de vista nosso, que é da evolução, é muito importante essa mudança rápida. Agora, esse é o caminho de quê? Da taquirritmia. É o caminho do taxpsiquismo. Entende? O caminho é esse. Agora, nós precisamos de entender isso cada vez mais para a gente poder vivenciar isso melhor. É o caminho, é o jeito. Então, para voluntariado. Como é que é? Ou para voluntariado. Que é para voluntariado, aquilo que nós falamos, sim. Sim. Como é que nós podemos garantir que nos candidatamos ainda mais para o para voluntariado? Fazer ainda mais para voluntariado? Mas como
Como é que ela está falando aí? Lógico, pode traduzir. Não, você já está nisso. Na hora que você está trabalhando em favor dos outros, você já está entrando nisso. Agora, a hora que você se firma nesse trabalho e há um amparador que te ajuda, você já está lá dentro. A TENEPS é uma boa para isso. Ela mostra claramente como é que é. Tá certo? Eu não sei quem é que está agora com o microfone aí, eu não vi. Se tem alguém, como é que está essa situação? É você, ó. Ele está esperando ali, você está... Tem aqui, ó, com o dedo. Tem uma pergunta, mais uma pergunta. Aqui na página 16, o senhor fala logo no início ali, das centrais, né? As consultas das centrais extrafísicas básicas apresentam peso de potencialização da evolução da consciência mais lúcida. Como é que a gente pode fazer para acelerar esse processo desse contato? É a hora que a pessoa começa a exteriorizar mais energia interassistencial. A hora que acontece isso, ela começa a acessar primeiro a central de energia, depois vem as outras. Agora, isso tudo é através da interassistencialidade. Então, por exemplo, a TENEPS começa a ajudar isso, mas depois a pessoa expande esse trabalho até fora da hora da TENEPS, ela exterioriza onde ela vai, isso tudo vai melhorando. Vai chegar a um certo ponto que ela fica como um elemento, vamos dizer, dominador, ininterrupto, de esterilização de energia e de assistência. Nessa hora, a central só tem interesse em comunicar-se com essa pessoa. Então, a pessoa passa a ser um canal dessa central. Pois é. Agora, ó, há pessoas que são canais das centrais nem sabem que a central existe. É isso que eu ia perguntar. Entende? Pois é. Essas coisas existem. Então, a ignorância faz parte do serviço. Entende como é que é? É o jeito, é a saída. Precisa de melhorar tudo isso. A gente tem mais autoconsciência do que nós fazemos. Do ponto de vista de parapsiquismo, é onde tem mais ignorância na Terra. Né? Dentro do processo de evolução, o parapsiquismo. Então, as pessoas começando a terem mais autoconsciência de parapsiquismo, o processo de assistência amplia, ele se amplia, e a pessoa começa a ter mais noção. Então, as centrais extrafísicas de energia, cada vez mais vão ter mais serviço. A tendência é ampliar isso aí, cada vez mais. E qual é a correlação da central extrafísica das energias com as energias imanentes? Ela tem um papel também de... Ela tem, mas eles lá já sabem como canalizar isso, né? O processo todo é a emissão do processo de energia. E a coisa toda de energia é emissão. Você receber, seja boa, seja ruim, você vai ter por você não está fazendo muito esforço. Agora, você ter a iniciativa de exteriorizar a energia já é outra coisa. Aí é que precisa de ter mais noção do estado vibracional, dessas coisas todas. Mas à medida que o senhor falou que a ignorância é o que mais predomina dentro do parapsiquismo, né? Agora, por isso que eles fizeram aqui, ó, por devido a essa ignorância, fizeram os cursos progressivos. Para ver se agiliza, se cria etapas, se potencializa a evolução do povo. Agora, sabendo disso, dentro do processo íntimo de cada um pessoal, o processo de você evocar essa central, tem uma forma otimizada de se fazer isso? Como é que o senhor, por exemplo, faz? Não, eu faço no serviço. Eu não penso na central, ela ocorre. A hora que ela vê que precisa, ela vem. Aqui fica automático. Tudo é um processo de telefone vermelho, está ligado. O tempo todo, 24 horas. Tá, mas o senhor tem uma larga experiência, né? Para os mais... eu já tenho isso há muito tempo. Agora, eu acho que eles me permitiram ter várias experiências dessas coisas para poder mostrar para vocês. A mostrar essa situação, como é que é e tal. Entende? Agora, eu acho que a maioria aqui, ó, vai alcançar isso nesse próximo século, aí, por aí e tal. Eles vão dominar isso tudo. Esse é o caminho. Eu espero que sim, mas olha, eu acho que a minha previsão é perfeita. Entende? O meu processo prospectivo é lógico, é racional.
É dessa massa que tem que fazer isso, não são outros. Vai ter. E outra coisa, trabalhando nisso todo dia, vocês não têm por onde escapar. E outra coisa, a hora que se acostumar, vocês não querem voltar atrás. O bem-estar é muito maior, o conforto é mais aprazível. Você está entendendo? Então, é o processo da zona de conforto evolutiva. É o parahedonismo. É o parahedonismo máximo. E a mudança de bloco seria o caminho para a taquirritmia e para o taquipsiquismo. Não, é o primeiro sinal que a pessoa age rapidinho. Uma pessoa que é brade, ela custa mudar, porque tudo está em câmara lenta, ela vai com calma, as atitudes são muito mais vagarosas, entende? Ela é mais rombuda para tomar iniciativa. Agora, com o taquipsiquismo, a mudança de bloco de uma coisa para outra, muito mais rápida. Mas o que você queria? Quando você falou uma hora aí que o evoluciólogo ele tem um controle qualitativo, né? É isso? Das pessoas. Né? Você podia aprofundar isso em relação a um monte de coisa. Né? Não, o problema do evoluciólogo é o seguinte, chega num certo nível que o povo todo vai melhorando. Então, ele melhora também a freguesia, a clientela dele muda. Uns vão caminhando e acabou. Daí a pouco ele vai começar a ver gente perto dele. Aqueles que eram do corpo discente, que era estudante, discípulo, eles começam a entrar no corpo docente. Aí quando ele vê, lá no curso intermissivo, aparecem uns que já estão perto dele. Aí um dia ele está no colégio invisível dos evoluciólogos, quando aparece aquele, olha meu aluno, aqui é minha aluna, ou eu, tal. Então aparece o povo todo, quer dizer, o povo vai subindo. Entende como é que é? Agora, ele é uma espécie de patriarca nessa história, é o docente básico da história, é o veterano, tem vários nomes para isso. Aquele sênior. Essa quantidade seria a quantidade da qualidade que até se fala no verbete, seria mais focado nisso? É. E outra coisa, quem vai dar aula de sapiência ainda é ele. Sabe aquela aula inicial? Os outros estão lá. Isso é no colégio invisível dos evoluciólogos. Os caras já chegaram até lá. Agora, então, por aí você vê que aquele que está entrando, ele ainda não sabe aquele que é antigo. Aquele, então, o antigo foi professor dele aqui. E os dois hoje são evoluciólogos. Então, vamos ver. E quando ele chega num ponto, por exemplo, assim, em questão dele assistir o grupo dele, quando ele chega num ponto, vamos dizer que ele já pode passar para Serenão ou caminhar para Serenão, depois que ele... O que tem? Ele resolveu todo o problema. Ele decide as coisas, ele vê como é que é. Agora, ó, eu pergunto para você, desse povo todo que a gente fala por aqui, quem é, exclui o Serenão, mas quem é que é o bom para fazer as coisas da Apex? É o evoluciólogo. A vida dele ele não erra. Os detalhes da ProEx dele, ele segue tudo de acordo com as necessidades, o fôlego que ele tem, aquilo que ele vai encontrar. Ele coloca tudo quanto é conhecimento junto. Você está entendendo? Para ter, vamos dizer assim, a otimização máxima do trabalho dele. Mas o filé dele é a ProEx. Né? Agora, a coisa mais séria, ele já não mostra o êxito. Ele já costuma, já está habituado a mascarar o êxito. Você está entendendo? E a coisa vai. Então, com ele fica muito mais fácil, tudo fica mais estudado. Então, o filé mignon dele é a orientação da ProEx? Deve ser, não sei. Acho que Pois é. Isso aí é inevitável. Eu entendi o mascarar o êxito. O que seria o mascarar o êxito? Por exemplo, ele, como tudo dá certo para ele, ele não pode mostrar
E ele tem o toque de Midas, entendeu? Ele pega numa coisa, o negócio dá certo, porque está tudo tão planejado, tão certo, que raramente vai haver desvio. Só ocorre desvio devido a terceiras pessoas, mas não devido a ele. Então, com isso, ele tem que mascarar a coisa, entende? Eu, por exemplo, como eu já tenho uma opção de bobagem, eu falo as coisas que dão certo para mim, o negócio todo. Mas, olha, eu estou engatinhando. Esse povo não tem erro, entende? Então, esse mascarar não seria esconder, seria não exaltar ou até chegar... Não, é esconder mesmo, porque para não criar problema. É o início do anonimato. Sim, não, tudo isso eu entendo. Mas Mas eu queria entender na prática isso, assim, como é que seria? Agora, na prática, o processo é esse. Ele não pode mostrar muita coisa. Ele tem que minimizar. Entende? É uma mitigação das manifestações dele. Entende? Eu, por exemplo, ainda falo umas coisas minhas, mas falo meus erros também, minhas coisas. A maior parte das coisas que fui mexendo na minha vida, tudo deu certo. Mas eu não sou evoluciólogo. Agora, ele não. Ele deve fazer isso de uma maneira assim, violentamente óbvia. E sem exceção. Então tem que esconder isso. Não pode mais, não dá. Como é que fica? Ele vai mostrar o toque de Midas em tudo? Como é que fica? Isso aí é um problemão. E o toque de Midas começa por aí. É a pessoa que não tem falência. Mas o evoluciólogo, ele ainda tem GESCOM assim publicada, livros, nesse nível ainda tem ou já começa... Como assim? Não, porque se ele for escrever livros, né, ele for publicar, ele vai mostrar o trabalho dele. Não, isso não... Vai, agora eu preciso de ver o livro, né? Isso eu queria entender. Pode ser que chegou nesse livro, se ele não, por exemplo, escreveu. Não, se ele não, tudo bem, eu queria saber se o evoluciólogo, ele já começa a não ter. Agora, olha aqui, Adriana, deixa eu explicar uma coisa. Essas são minhas observações. Há muito tempo que eu venho observando isso, mas ainda tem muita coisa para estudar. Agora, você vai examinar o seguinte. Chega num certo ponto que a consciência tem que se abdicar do processo público. Então, começa a funcionar o anonimato. Agora, o anonimato, por incrível que pareça, não é do serenão. É do tenepsista. A TENEPS, praticamente, uma das vantagens objetivas dela é mostrar o anonimato para as pessoas. Isso aí eu não tem lá, não. Eu não coloquei lá, porque você vai tudo entender muita coisa para admitir uma condição dessa. Mas o anonimato começa na TENEPS. Agora, presta atenção. Depois do tenepsista vem o ofiexista. Depois vem a semiconsciência. Depois vem o teleguiado. Agora, antes disso aqui, possivelmente, a consciência já é um desperto, um ser desperto. Então, presta atenção. O anonimato, tudo funcionando. Então, a hora que chega nele, ele já está profissional. Todos esses outros aqui, esses 4 que eu falei, são amadores. Então, por exemplo, aqui está cheio de anônimos amadores. Tá certo? Agora, o maior anônimo amador que tem aqui sou eu, dentro dessa história. Porque eu conto certas coisas a mim e outras eu não conto. Você está entendendo? Então, eu já estou no nível que eu já comecei a esconder o jogo. Você está entendendo como é que é? Algumas coisas tem que ser, não tem outro jeito. A gradação. Agora, presta atenção, vamos voltar tudo ao que eu falei. Tenepsista, ofiexista. Agora, aqui você poderia colocar o completista e poderia colocar o ser desperto. Aí vem semiconsciência, teleguiado e chega nele. São 7 condições que tem aqui. Se você for pensar, as variações de posições aí são poucas, é mais ou menos essas que eu falei, mais ou menos. Agora, a hora que chega nele, ali já é o profissional. O resto tudo ainda tem altos e baixos,
marchas e contramarchas. Ainda há uma instabilidade, um desnível. Ainda não é uma coisa totalmente matemática. Com ele já é matemática. Então agora, o que é evoluciólogo? Nada mais do que é a serenologia que ele aplica dentro do processo da evolução, para se tornar serenão. A hora que ele se transforma em serenão, é porque ele já dominou o processo do anonimato perante a evolução. Então, quem aparece aqui assim, mais obviamente, praticamente é até o teleguiado. Ele aparece, mas pouco. E o serenão já não aparece. Tá? A situação é essa. De modo geral, em tudo que eu tenho observado por aí afora. Agora, na nossa condição aqui, você já viu que, ultimamente, eu tenho feito uma série de verbetes, tudo para explicitar vários flancos e nuances e facetas desses fatos, principalmente dentro do processo evolutivo com o parapsiquismo. E aí, essas coisas mais, essa fímbria mais difícil, é o completista, entende? Aqui tudo você tem que colocar antes, você põe um intervicidista, para ele chegar no telepsista. Agora, essa fibra aí mais difícil é do completista, do esperto, da subconsciência e do teleguiado. Que esses, a diferença, eles têm aproximações simples, a diferença de um para o outro é pouca. Não é tão grande. Então vale a pena pensar em toda essa conjugação de níveis e patamares evolutivos hoje para nós. E como é que nós estamos caminhando? Uma coisa lógica, factível, e outra coisa, pior de tudo isso, desafiadora. Isso tudo está nos desafiando. O que vocês estão fazendo? Vocês estão esperando o que para fazer isso? Isso é terrível. Então, por aí você vai ver que a PROEX é importante porque ela ajuda as fundações, os alicerces, os pilotis, o basement. Você está entendendo dessa condição? Os próximos andares são todos esses que nós estamos falando. Aí é o completista, você trabalha com o completista. Agora, dentro dessa complexidade do completismo, da completude, importa demais esse estudo dessas nuances desse nível. Professor Valdo. Sim. Dentro da hipótese evolutiva, como é que se dá o tipping point, o ponto sem retorno de uma... Como é que é? Não estou ouvindo bem. Dentro da hipótese evolutiva, como é que se dá o tipping point, o ponto sem retorno, por exemplo, na superação de um trafar ou da passagem de por exemplo, de uma fase evolutiva para outra, de um estádio evolutivo para outro? Não, isso se dá naturalmente através do aumento da atividade interassistencial da consciência. Ao passo que ela vai aumentando, ela muda o ciclo de relações pelos contatos naturais que a assistência exige. Com isso, quando ela vê, ela passou de nível e nem percebeu. Você está entendendo? Aí depende o que é, como é que é. Então o processo nosso é de suar sangue, arregaçar as mangas e fazer assistência. E viva Portugal. É o caminho. Mas olha, fazia muito tempo que vocês não apareciam, né? Vocês agora vão ficar uma temporada aqui, né? É? De modo, gente, ó, vê se vocês me ajudam aí, meus conterrâneos. Entende? Então aí, firme. Os lusos. Agora, a Lourdes é muito conhecida, ela está sempre sorrindo, todo mundo já conhece o sorriso dela. Não é fácil. Tem muita coisa. Agora, olha as novidades que tem no CEEC e na Cognops. Tem sempre umas novidades. É bom vocês saberem, vocês dois. Olha bem. Outra coisa, veja como é que é o Conselho dos 500. A Ágora. É novidade que tem aí. Tem uma série delas. Tem um laboratório também de máquinas aí para a gente estudar.
Entende? Alto nível, é com o professor Hernandes, ele não está aqui. Qual é o laboratório? É o laboratório. Ectoplasmia. Tá certo? Eu estou só te lembrando que já faz alguns meses que você não vinha, você sabe. Passou um mês fora, precisa atualizar, precisa dar um banho de loja na pessoa. Eu estou falando é o banho de loja que você precisa receber agora, para ficar atualizado, saber o que se passa na Cognópolis. Professor, sim. Aqui a Rosa, aqui. Vamos ver. Eu queria compreender mais um pouco, quando o senhor colocou o seguinte, chega ao ponto que a consciência tem que se abdicar do processo público, nessa evolução do anonimato funcional, tenepsista, ofexista e completista e ser desperto. No caso desse abdicar do processo público, eu queria entender mais um pouco. Por exemplo, o senhor veio para cá... Não, escuta só. Olha só a inteligência que é o anonimato. O que precisa para o anonimato? Eu estou falando do anonimato produtivo, edificante, construtivo, cosmoético, homeostático, enfim, sadio. O que precisa para ele? Tem um negócio muito sério que precisa, que é abdicar do egoísmo, do egão, do umbigão. Então, o anonimato é a manifestação prática que a pessoa está liquidando com o egoísmo. Ela está caminhando para a mega fraternidade séria. Agora, é lógico, é paradoxal. Como é que você vai ser mais fraterno sendo anônimo? Se a pessoa boboca for pensar pequeno, ela não vai entender isso nunca. Você entendeu aí a diferença? Então, o anonimato é as asas da evolução já colocadas na consciência. Ela já está altaneira em altos voos. Entende? Muito aí mais que alto. Facilita o processo da mini peça dentro de qualquer contexto agora, público, a mini peça, né? ela tem que começar a estudar isso agora. Por isso que eu troco em miúdo as coisas a começar do primeiro passo. Para a pessoa fazer a outra caminhada maior, mais longa. Então, é a primeira mini peça, o max-mecanismo, por que é. Agora, por exemplo, a TENEPS. A TENEPS é super inteligente como técnica. Se eu for pensar, não fui eu que criei a TENEPS. Eu já usava até a TENEPS há muito tempo. Agora, o processo não fui eu, isso vem de muito longe, é coisa de Serenão, muito tempo que ele já faz essas coisas. Mas agora, do ponto de vista essa TENEPS popular, que nós estamos trabalhando com ela, isso é de um vigor técnico, entende? Fora de série, se você for pensar, abrange todas as nossas necessidades evolutivas, a TENEPS. Ela é multiuso. Agora, a maioria das nossas técnicas da conscienciologia são multiuso. Mas a TENEPS é demais. Então você pensa bem nisso, Rosa. O anonimato, a hora que chega, uma pessoa, por exemplo, que é muito egóica, ela não quer ser anônimo, ele quer ser o ícone, ele quer ser o ídolo, ele quer aparecer, ele quer ter o fã-clube a favor dele, ele quer as multidões batendo palma. Você está entendendo como é que é? Como é que fica? E, professor, é o povo de Hollywood, é a turma que eu vi lá. Quando a pessoa já não está mais nesse ponto de querer isso, mas até por questão assim, funcional, digamos, há necessidade de se colocar em determinadas situações dentro de um grupo, mas não visa mais esse aparecimento. Porque o aparecimento ficou fora. Que a pessoa vai querendo fazer uma assistência adequada, de alto nível, ela vai abrindo mão disso tudo. É um processo estoico, você está entendendo? Totalmente assistencial. Já não tem mais egão nisso aí, não interessa. É preciso. Por exemplo, eu estou em dúvida aqui com umas coisas, agora vieram me falar de novo isso que o Loche fala. Que nós vamos fazer aí o processo dos intervissivistas, o Congresso. Então,
Já teve gente que me falar que quando a gente for fazer a chamada agora na televisão, porque nós temos que fazer uma chamada dessa na época antes, que é bom eu aparecer. Vieram vários falar para mim. Eu estou quase que julgando a toalha, já do teu jeito, eu acho que melhor talvez seja isso mesmo. Eu sou conhecido. Você sabe quem é que apareceu para me falar isso? Fora do corpo? Adivinha? Não é quem vocês estão pensando. Vai ser difícil vocês saberem. Porque, hein? Não. Benito Caleri. E ele está aqui, ó. Eu estou falando que ele está aqui, olha a energia dele. Né? Agora, ó, sabe por que é o Benito? Ele tem autoridade sobre mim, sobre esse assunto. Sabe por quê? Porque na época que nós fomos fazer o Instituto, ele falou assim, Walter, tem que ser você. Você não pode escapar disso. Que é você que é conhecido, você que mantém a situação e você que tem um livro. Então você tem que sustentar. Ele agora veio me falar a mesma coisa. Assim, ó, Walter, chegou a hora de novo. Tem que enfrentar, encare a situação, não tem outro jeito. Quem foi o Benito? Agora veja. Quem foi o Benito? Benito Caleri foi aquele meu amigo, que ele chegou até, a firma dele funcionava conosco. Então, sob um certo aspecto, ele chegou até a ser, indiretamente, funcionário autônomo de minhas empresas. Mas não era. Ele tinha até mais poder do que as nossas empresas com a situação toda. Mas o que se passa? Ele era um grande advogado, um dos maiores que o Brasil já teve, em matéria de direito imobiliário. Então, com isso, ele atendia todo mundo que você pensar e ajudava todo mundo. Mas ele era dedicado a ajudar tudo quanto era médico necessitado. E gente rica que tinha problema em casa. Então, ele atendia desde os médicos até o povo. Ele levava tudo lá em casa. Nós tínhamos horário, tudo. Eu atendia, ninguém ficava sabendo disso. Agora, quando eu fui fazer lá o Instituto, eu falei assim, como é que nós fazemos? Então, eu conversei com ele, conversei com outros advogados para ver como é que era. Ele falou assim, não, por enquanto você tem que centralizar na sua mão. Faz tudo a partir da sua pessoa, que é muito sério isso aí. Depois você passa, logo que for possível. Cria o povo para criar isso. Mas no início você não pode fugir disso. Porque quem é conhecido, quem fez isso, quem tem o livro, tudo é você. Não adianta para outra pessoa que você já vai começar fraco. Você tem que começar por cima, dominando a situação. Aquilo, então, eu não queria dirigir, eu não queria ser. Eu queria comandar o processo, mas dentro de uma organização, mas não ser presidente, nada disso. Ele me mostrou por A mais B. E os outros advogados, todos falaram, não, o caminho é esse mesmo. Você tem que, no início, não tem outra saída. Então agora eu vou falar a mesma coisa, ó, seria bom você aparecer. Agora, ó, ele está falando, mas também não é por isso não, ele me falou outra coisa. Tem uma ideia do que é que ele falou? É uma coisa que ele não tinha pensado. Ele falou que a hora que eu apareço, que não sou eu, é o Zéfiro. Então que isso vai chamar a atenção através do processo. Ele está vendo o negócio extrafisicamente agora. Benito é inteligentíssimo. Aí teve gente, olha lá, ela conheceu muito Benito, sabia dele, como é que ele era. Tudo. Agora ele está aqui, olha aqui, ó, eu mexo na energia, que nós éramos assim, mas você sabe, ele era super amigo meu. Ele era do Conselho Superior nosso, do Instituto. Raramente ele aparecia, né? Quando podia. Ele era muito ocupado demais. Entende? Ele me ajudou demais nessas coisas todas. Agora, a gente discutia muito os processos de direito, junto, nós dois, tal. Uma série de condições, ela sabe como é que era, dentro desse processo. Conheci muito a senhora dele, ia até na casa dele, de vez em quando. E ele também se tornou muito amigo do meu sócio, com o tempo. Toda a gente casa como se fosse parente. Aquela ele dessomou com câncer. Sabe o que deu, né? Junto da língua, na boca. Tipo Freud. Que tipo? Já faz algum tempo. Não, mas não era muita coisa, não. Era o jeito dele mesmo. Ele até que se cuidava, fazia muita força. Mas agora, em vista disso, eu acho que o ideal é a gente fazer isso. Agora,
o negócio vai ser em julho. Lá mais ou menos no fim de junho é bom nós fazermos esse processo de novo. Fazer uma tempestade para chamar os intermissivistas agora já para o Congresso. E explicitar isso. Eu mesmo posso fazer uma chamada nisso aí, para mostrar a situação. Talvez é o jeito. Né? Professor, eu continuo com dúvida um pouco nessa questão do anonimato funcional. Por exemplo, eu gostaria de não estar em situações, por exemplo... Porque você ainda tem culpa do cartório. Por isso que eu ainda tenho que não estar... dá para você, não. Você não dá não tem gabarito para isso, acabou. Meu caso... Não dá para sair ainda. Meu caso, eu não tenho gabarito, tem que aumentar a barra. Então eu tenho que estar para cumprir algumas coisas. O pior da história é essa ironia. Quanta gente está querendo aparecer e você está querendo ficar escondida. Eu já queria entrar então, está com dificuldade. Né? Você está entendendo a ironia do processo? Então há necessidade de eu permanecer mais um pouco ainda atuando, né? Sustentar, aguentar a barra. A vida é dura. Obrigada, professor. Não, mas olha, eu não queria você está no caminho de deixar de ser a Rosinha. Estou no caminho, Está né? no caminho. Tá bom. Tá. Por acaso o senhor conhece alguma dupla evolutiva que tenha realizado a INVEX e alcançado o tridotismo, a tridotalidade, intelectualidade, comunicabilidade, parapsiquismo? Sim, tem gente que já conseguiu isso, sim. O negócio é sério. Né? Existe isso. Poderia fazer um paralelo entre livre-arbítrio relativo e livre-arbítrio absoluto, aproveitando o texto escrito do item autodeterminologia desse verbete? Por favor, comente também sobre o fato de autodeterminação evolutiva culminar com o estado vibracional, a tenência e a condição da dispersidade. O caso todo é o seguinte: o livre-arbítrio relativo é aquela pessoa que está fazendo alguma coisa, mas subordinada a um grupo. E o livre-arbítrio absoluto começa por aquela pessoa que está fazendo alguma coisa que diz respeito só a ele. Então, sobre aquilo, ele é absoluto. Ele não precisa de ouvir ninguém, ele não precisa de atender a opinião de ninguém. De modo geral, a situação da autodeterminologia é justamente isso. Então, há aí um engano muito grande. Que uma pessoa pode achar que o livre-arbítrio absoluto e é melhor, e é mais fácil. Não é. É muito mais difícil. Uma coisa é você ser pau mandado, outra que está mandando, você seguir aquilo que está fazendo. Outra coisa é você determinar, fazer, mostrar, exemplificar aquilo. Então, o livre-arbítrio absoluto não é fácil. Agora, sobre o fato da autodeterminação evolutiva culminar com o estado vibracional, a tenepse, a condição da dispersidade, é devido à interassistencialidade. É você assistir os outros sabendo que você é o primeiro assistido. E se dedicar a isso de uma maneira, vamos dizer, ininterrupta e onipresente, o tempo todo. Gostaria de ser uma para-voluntária. Como devo proceder? Ou melhor, quais os passos que eu devo dar? A primeira coisa, o manual da tenepse. Vocês acham que é uma boa? Ah, boa. Manual da tenepse. Essa pessoa é de Belo Horizonte. Eu já estou estudando o consensograma. Vou meter os peitos. Todas as ICs estão gabaritadas para ajudar com dúvidas sobre o consensograma? Estão. Agora, a Conscius é especializada nisso. Qualquer coisa você apela para eles. Se sim, posso procurar uma IC em Brasília, já que estou em Goiânia. Lá em Goiânia, quem é que tem da Conscius? Quem é da Conscius aí? Quem é que tem? Não tem ninguém lá? Então você tem que apelar aqui mesmo. É chamar a professora Luimara. Entende? A Luimara é aquela lá, ó. Além dos verbetes da enciclopédia, existe algum site ou material na internet que possa ajudar com o conscienciograma? Olha, fala aí alguma coisa aí, seria bom. Bom, o site da Conscius é www.conscius.org
E nós temos as informações, nós estamos agora atualizando o site para fazer, inclusive, a disponibilização do gráfico conscienciométrico, que já tem lá as 2.000 perguntas, para poder a pessoa fazer o download e respondendo. À medida que ela vai respondendo, já vai automaticamente sendo elaborado o gráfico. Então, isso está em fase agora de implantação. A gente quer ver se até meados de fevereiro a gente já esteja com isso todo disponível. Agora, nós temos atualmente o Consim Cobaia mensal, que é uma atividade aqui em Foz do Iguaçu. A próxima vai ser dia 8 de janeiro, que vai ser um sábado, das 15 às 20 horas. Então, nessa atividade, a pessoa vem e ela vai receber as orientações de como trabalhar, de preenchimento do conscienciograma, e também ela pode ser sorteada para a Consim Cobaia. Tá? Depois dessa data, a outra vai ser no dia 4 de março, que é um dia antes do balanço existencial. Então, quem vem para o balanço pode aproveitar e começar com a sacudidela da Consim Cobaia, para depois entrar no balanço da Apex. Tá bom? Marina, você quer falar? Quero. Queria voltar ao assunto lá do Benito Caleri. Pelo que ele fazia, né, que a gente pôde aí ter contato com ele no trabalho, eu acho que nós podemos dizer que ele foi um voluntário do trabalho da sua OFIEX, porque ele não levava nada fácil, né, levava casos para serem resolvidos. Será que agora você teve assim, alguma experiência que pudesse confirmar ele como para-voluntário da sua OFIEX? Ele faz mais ou menos a mesma coisa? Mas ele atualmente está fazendo o curso intermissivo mais sério, né? Ah, entendi. Então a gente não sabe aonde é que ele vai. Entendi. Agora, com o conhecimento que ele tem de arregimentar pessoas, de fazer assistência, o Benito é fora de série. Ele tinha uma facilidade. Ele foi uma das pessoas mais sérias para viciar gente que eu vi na minha vida. Eu também. E outra coisa, não aparecia. E não faltava com a cosmoética, né? Ele não manipulava o interesse. Não, outra coisa, ele ajudava todo mundo. Você veja bem, um dos maiores caras em matéria de bicho, jogo do bicho, foi cliente dele. Você falou. E ele ajudava para orientar o cara. É muita gente nesse sentido. Agora, por exemplo, os caras, vocês nem calculam, eu não posso estar falando aqui, os nomes que ele levava lá em casa, para eu atender o cara ou gente da família dele. Então fazia arco voltar, que melhorava a pessoa. E os médios também. Médiums, né? Médico eu tinha que fazer, até o cara que era médio de fazer cirurgia, e que deu para trás, então ele levava lá, eu entrava na cirurgia com ele para fazer. Tudo isso nós fizemos. Outra coisa, às vezes, num ano, tinha às vezes 12 médicos que a gente atendia, 20 pessoas, cada uma maior que a outra. Tem cada cara que eu conheci pessoalmente, tudo com problemas enormes na família. E outra coisa, a maioria super milionário. Você está entendendo? Valdo, você eu levava lá em casa, eu tinha um horário para atender esse povo, porque não podia aparecer muito. Agora, isso é desde a década de 80. Ele é uma personalidade interessante da gente pesquisar mesmo, porque ele é uma personalidade interessante da gente pesquisar, porque dentro da área de tenepsista, ele era anonimato. Nós começamos a trabalhar na década de 70. Antes, né? Um pouco antes. Nós dois, tal, com os negócios todos. Me veio essa ideia, porque ele Ele tinha a empresa dele, aquele negócio todo, que era o escritório lá do processo do direito imobiliário, com as coisas todas. A impressão que ficou ele atingia muito muita gente no Rio de Janeiro, ele conhecia todo mundo. Era fora de série. Muito bom. Benito. Obrigado. Agora, gostaria de saber se tem alguma pesquisa sobre a pessoa ter um dia da semana onde ocorrem mais conflitos e problemas. Pergunto isso porque já identifiquei junto com minha dupla que toda quarta-feira ocorrem coisas mais complexas com os dois. No início achava estranho, toda quarta-feira ocorria algo complicado. Porém já faz mais de 6 meses que está assim. Não, a única coisa que eu quero te falar é o seguinte. Uma das técnicas que a gente tem, que eu aprendi no Oriente e depois lá em Hollywood, é que no meu consultório, esse que eu fazia, que cobrava, a maioria do povo que eu atendia, eu cobrava, que era lá em Copacabana, quarta-feira era o dia que eu não trabalhava. Eu trabalhava segunda e terça, e depois quinta e sexta. Quarta não.
Quarta, eu tinha que fazer o social. Eu ia para o Gávea, que era o clube para jogar golfe, com o povo que vinha dos Estados Unidos, da Argentina, de outros lugares. Então, eu tinha que mexer com esse povo. Agora, isso foi a técnica que eu estava seguindo, que eu vi no Japão, nos Estados Unidos, nas Filipinas, na China, Hong Kong, todo lado a turma fazia isso, devido à turma do golfe. Então, o golfe para esse povo, que era tudo granfino, e da High Society, Socialite, era tudo na quarta-feira. Então, a quarta-feira era para aquilo. E eu já me dedicava ao processo, porque não tinha outro jeito. O povo já vinha acostumado com aquilo, a gente tinha que fazer sala, que é o social. Era muita gente. Então, eu fiz isso durante os mais ou menos 3 anos que eu trabalhei atendendo o povo lá em Copacabana, na Figueiredo Magalhães. Quarta-feira eu não trabalhava. Agora, às vezes, era gente demais, eu tinha que trabalhar no sábado. Eu apelava, porque era o jeito, não tinha outra saída, que não dava conta de tanta gente que tinha. Agora, chegou num certo ponto que eu tive que fechar. Né? Eu passei mais ou menos 3 anos funcionando. Agora, então, a única coisa de quarta-feira que eu sei é isso. Agora, tem uma coisa, é preciso de ver quais são, o que acontece com você e com a sua dupla na quarta-feira. Preciso saber o que há como confluência, como convergência para esse dia. Que às vezes tem condições que estão acontecendo que facilitam os problemas de acidente de percurso na quarta-feira. Preciso examinar. Uma outra coisa, essa quarta-feira que a gente tinha isso, não era acidente de percurso, não. Até um certo ponto era social, é a sociabilidade de alto nível. A paraprocedência é um lugar no cosmos? Sim, é uma comunex, que pode ser avançada ou pode ser de sarjeta, né? Porque somente a modificação desse lugar pode mudar a maneira de agir do evoluciólogo em relação às consciências sob sua responsabilidade. Aqui já está juntando o conscienciólogo com isso. O evoluciólogo considera a possibilidade de que uma consciência humana de nível inferior ao dele possa ter alguma ideia que mude o procedimento dele? Não, não é isso que a gente está falando. O que nós estamos dizendo é o seguinte: o evoluciólogo, ele sabe a paraprocedência da pessoa, então sabe de onde ela veio, como é que é o berço dela. É um berço muito estudado ou ele é apedeuta, evolutivo? É isso aí que é a diferença da coisa. Mas agora ele não consegue mudar, não. O que ele atende, ele ajuda, facilita. Não é isso aí, não. Acabei de assistir um filme tipo drama que o senhor diz que gosta muito na NET, Canal Viva da Globo. Seu nome é Coração de Gelo. Tem com os réus, assistência, interprisão e outras coisas mais. É um filme canadense, 2002, excelente. Coração de Gelo. Então eu preciso de alguém arranjar esse filme aí para mim. Tá certo? Ô, Cris, anota aí, Coração de Gelo. Tenho escutado suas terturas caminhando com fone de ouvido, pois às vezes não dá para ver ao vivo, e além de aprender, me divirto muito com as suas colocações. Ok, isso é um homem, está falando. Agora, ó, fone de ouvido, com o passar do tempo, você deixa disso para você desenvolver a sinalética, energética e parapsíquica. Todas as quintas-feiras, no horário certo, eu faço com minha mãe o chamado Evangelho no Lar, em razão da minha ligação com o Espiritismo. Que sugestão o senhor me daria para substituir essa prática com uma tarefa de esclarecimento atacadista prioritária com as vertentes próprias da conscienciologia? Embora eu tente inserir muitos conceitos da conscienciologia, criticando a questão religiosa, eu me sinto um verdadeiro paradoxo. Eu sei que isso que estou fazendo ainda não é o ideal. Olha, está danado, né? Está danado. O processo todo aí é você participar de alguma IC, instituição conscienciocêntrica, que mexa com a consciência como a meta principal, instituição conscienciocêntrica. Isso é que é ideal, para isso que a gente criou as instituições conscienciocêntricas. Agora, fazer esse processo no lar
Evangelho no lar é perigoso. Cuidado com os assédios, principalmente se tem criança no lar. Olha bem isso. Em segundo lugar, examina os animais domésticos. Também eles afetam, são afetados. A TENEP seria bom, né? Manual da TENEP seria bom. Com a pessoa lá, mostrar para eles o que é uma saída. Mas ainda não é o ideal. Dentro de casa, isso é um problemão. Mas para eles já ajuda. O caso era pegar e dar um manual da TENEP para todo mundo e eles começarem a estudar. Poderia acrescentar informações a respeito da neossinapsologia? Neossinapsologia. A série de neossinapses provocadas pelo encontro com consciência de hierarquia evolutiva superior. O caso é o seguinte: as sinapses que nós temos são as coisas mais sérias que a gente tem nos processos neuronais, ou seja, dentro dos problemas dos neurônios. Então, o que se passa? Quando a pessoa ela começa a ter contato com o amparador, com o evoluciólogo ou com o serenão, o que acontece? Essas neossinapses, elas aumentam, elas se expandem. Então, vêm ideias novas, que nós chamamos de neoverpom. Com isso, então, uma coisa puxa a outra, a pessoa, ela evolui com maior intensidade. Há uma potencialização da evolução dela. Como fazer para ampliar, intensificar a autoconsciência do parapsiquismo? Olha, o processo todo é participar de todos os cursos que tem a respeito disso e trabalhar. Uma boa coisa é a manobra, as 40 manobras de energia. Fala aí para nós quando é que vai ter. Alô, nós vamos ter em abril uma nova turma. Esse final de ano já está comprometido, já fechou a turma, já não tem mais vaga. Mas em abril nós vamos ter nova turma de 4 dias também, e pode se organizar ligando aqui para a CEEC, já se programar para isso. Uma consciência que chega à desperticidade nessa vida, na próxima vida ela já vai nascer desperta ou somente será desperta na fase adulta da sua nova série X, após ter praticado a TENEP por algum tempo? Não, se ela já foi desperta e viveu alguns anos como desperta aqui, ela vai ter muito mais autodefesa e blindagem energética para não ficar assediada. Isso é a regra. Eu quero dizer para vocês que o Centro de Atenção Psicossocial CAPES 2, Flávio Dantas de Araújo e CAPES SAD, Solidariedade, tem a honra de convidá-los para as 2 apresentações da Cantata de Natal 2010, interpretada pelo coral Vozes de Valor. Dia 14 de dezembro, 21 horas, na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. E dia 16, no Salão Paroquial da Igreja Matriz. A realização é da equipe de saúde mental do município de Foz do Iguaçu. A Kátia Caporali está por dentro disso. Se alguém se interessar mais, é só falar com ela. A Kátia Caporali. E eu queria falar para vocês que tem uma grande amiga minha hoje, que está fazendo os 17 anos de vida dela. Então eu queria que vocês dessem umas palmadas para ela. É a Regina Dias. Você sabe, ela trabalha muito, está cheia de vida. Então hoje ela veio no dia do aniversário dela, está conosco, isso não é para qualquer um. Eu agradeço a sua presença aqui hoje, fora de série. Mas quem é que falou aí? Foi você? Aqui na página 13, no detalhismo, na penúltima linha da principiologia, o princípio da irresistibilidade da autoridade cosmoética. A penúltima linha da princípio da irresistibilidade da autoridade cosmoética. Isso aqui que eu queria falar é o seguinte. O próprio Allan Kardec andou escrevendo no Livro dos Espíritos e depois no Livro dos Médiuns sobre o processo da irresistibilidade de uma consciência mais evoluída. Quando ela trabalha naquele nível de maior evolução, ela vai ajudar a pessoa menos evoluída, aquela consciência,
A ideia que ela dá, a observação que ela faz, a orientação que ela fornece é irresistível. Por quê? Tem mais inteligência, funciona mais, tudo é adequado. Então, é cosmoético, é homeostático, é de alto nível de equilíbrio, traz harmonia, paz, enfim, é evolutivo. Então, isso se torna irresistível. É isso que acontece com o evoluciólogo. A hora que o evoluciólogo, ele não chega a dar uma ordem, ele só faz uma observação. Ele, às vezes, nem quer convencer a pessoa, não. Ele informa. Você entendeu isso aí até nessa situação? Então, isso é irresistível. Entende? Agora, por exemplo, o Lodge está fazendo uma força danada para ele ser irresistível na TEX. A hora que ele fala assim, olha aqui, o problema do proexodrama é muito sério, cadê esses detalhes? Aí se torna irresistível. Agora, onde ele quer ser mais irresistível é na prova agora do próximo domingo. Não é isso? Então, ele faz lá as coisas junto com a equipe e depois não pode ter reclamação, quase sempre. Não adianta, né? Fica irresistível. Entende? As respostas ficam irresistíveis. Tudo sério. Você entendeu aí? Sim. Mas, por exemplo, por outro lado... Por exemplo, aqui, ó, como eu tenho muita gente superior a mim aqui, quando eles falam, se torna irresistível. É o caso, por exemplo, da Rosa, é o caso da Adriana, essa turma toda. Isso se torna irresistível para mim. Ok. Eu compreendi, faz-me imenso sentido, mas estou-me a lembrar de outro paradoxo, que é, o professor Valdo já falou, às vezes algumas consciências que sentem-se incomodadas com a presença de alguém mais evoluído ou mais desenvolvido energeticamente, que sentem-se incomodadas com as energias dessa pessoa mais desenvolvida. Uma outra coisa que é irresistível nisso é o exemplo. Ok, um exemplo. Um bom exemplo, ele arrasta. Ele é irresistível, porque ele arrasta a outra pessoa. Então, dê um bom exemplo, que todo bom exemplo é arrastante. O exemplo bom arrasta. Pensa nisso. Então, isso é muito importante. É também uma coisa irresistível, devido ao problema de arrastar. Então, só aqui mais uma questão. Na fatuística, na primeira linha da pensenologia, tem os cosmopensenes. Pode dar alguns exemplos para nós praticarmos? O cosmopensene é você pensar de uma maneira mais ampla, panorâmica, que é aquilo que eu chamo de cosmovisão. É uma visão que transcende a monovisão tacanha, pequena, acanhada. Mas é uma coisa mais ampla, aberta. Então isso é muito importante. Como é que é? Professor, para dar alguns exemplos práticos. Sim, por exemplo, você está fazendo assistência e está dentro do seu mundo menor, pequeno aqui. Agora, você tem que raciocinar pela cosmovisão que aquelas pessoas que você está ajudando têm consciência no meio delas. Aquelas consciências também estão sendo encaminhadas através de amparador, vão ouvir evoluciólogo, vão fazer às vezes curso intermissivo, vão se preparar para ressomar. Isso tudo é a cosmovisão do seu trabalho assistencial. Olha como é que é importante. Mesmo que essas pessoas que você está trabalhando não conheçam nada de conscienciologia, isso é secundário. O problema é ver o que é que está dentro de renovação ali dentro. Sempre está. Você entendeu? Pode falar, Alexandre. Valdo, essa ideia que o Benito te deu de aparecer e esse argumento dele de que você... a ideia foi essa de facilitar a rememoração de um intermissivista que tinha te visto como Zé. É a coisa mais prática. Mas porque ele acha que isso funciona mais, que a gente pode atingir mais gente. O Lodge está falando isso aí o tempo todo. Agora, várias pessoas que eu conversei recente falaram a mesma coisa para mim. Agora, ele veio e me falou claramente fora do corpo. Quer dizer, você concordou porque... Agora, veja, foi em 1987. Presta atenção, fazem 23 anos que ele me falou para ficar na presidência do processo nosso lá. Está vendo que a gente fez em 88.
Faz 23 anos. Ele está falando a mesma coisa. Valdo, sua condição é a mesma hoje. Sim, sim. No outro contexto, é a mesma situação. Apareça. Isso Você ajudaria não pode aparecer do que qualquer outro. Ajuda na rememoração de quem já te viu na condição de Zéfiro. E vai melhorar na questão, porque também está vendo que tem o fator do Zéfiro. Entendeu? Isso aí chama atenção. Eu pessoalmente acho que quando eu te vi a primeira vez, em 85, você acha que lembra de alguma coisa. O Benito é o primeiro a saber, que eu já sabia disso, por isso que ele insistiu comigo já em 87, que eu nunca recebi homenagem, galardão, condecoração, isso e aquilo. Nem no Brasil, nem fora do Brasil. Você não fica pensando que eu não tive oportunidade. Não, um monte de gente queria. Mesmo aqui, em Foz, já vieram aqui atrás de mim, eu dei conta. Agora, depois de muitos anos, eu não apareço nisso. Eu tenho uma opção de coisas singulares que eu estudei, que é coisa da vida do Zéfiro. Uma outra, por exemplo, eu evito ao máximo, e praticamente eu não dou nenhuma dedicatória. Eu assino o livro, porque eu não quero que aquele livro vai parar na mão de alguém que está lá com a dedicatória. Eu comprei a crítica. O ideal é que a pessoa faça uma crítica. Isso não é só por mim, não. É pelo próprio futuro leitor que pegar o livro. Então, a minha ideia é boa. Lá no fundo, ela é mais funcional do que dá. O negócio que é o processo apenas social de fazer média. Outra coisa também que é do processo do Zéfiro é que eu nunca andei a cavalo. Eu sou contra montar a cavalo. Estou te falando o que é. Agora, o Benito sabia de tudo isso comigo. Essas nuances que te associam à figura do Zéfiro, isso ajudaria na identificação, né, Até um certo ponto, sim, que o povo já sabe, né, como é que era. Agora, veja, eu não quero desmerecer as coisas que eles já sabem que o Zéfiro fazia. Eu não quero desfazer na minha condição de Valdo. Você entendeu, não? Essas são condições dele. Então, eu tenho que honrar aquilo que eu já fazia. Você entendeu? Não sei se eu entendi. Agora, isso é uma coisa natural para você. Sobre esse aspecto, é o caso que eu falei com a Rosa. A gente querendo ou não, não adianta você querer ficar escondido. Tem que aparecer certas horas. E não tem outra saída. E enfrentar a plateia. Se você está na chuva, né, para se molhar. Está na chuva, né? Tem que aguentar, né? Agora, um guarda-chuva sempre ajuda, né? Professor Valdo, comerciais, por favor. Só uma retificação, com licença, aqui o site da Conscius, é só uma retificação, é www.conscius.org.br, certo? Sem o BR, é numa empresa de energia limpa dinamarquesa, então tem que colocar o BR, senão nós vamos para energia limpa. Ok? Obrigada. Muito bom. Hoje foram 59 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais, 23 perguntas respondidas online, 30 votos presenciais, 7 votos online. Hoje temos 5 recados: Loche, Balanço Existencial, Rose, Sexto Fórum da TENEPS, Rosa, Programa Verbetografia, Lilian, Acoplamentário, Marcos Cineclube. Antes queremos lembrar, para nos ajudar aqui no tertuliário, a não guardar lugares com os verbetes, porque muitas vezes nós colocamos um aviso que os verbetes foram esgotados, e na verdade eles ficam na cadeira e muitas vezes até assinados pela própria pessoa. Então, contamos com a sua colaboração. E o Eduardo vai falar sobre Amigos da Enciclopédia. Pessoal, boa tarde a todos. São 3 recados rápidos. Nós estamos aqui com o Kindle, o leitor digital da Amazon.com, né, o site americano de venda de livros. O Kindle nós vamos sortear agora, no Natal, dia 25 de dezembro, para todos os amigos da enciclopédia. Tá? Então, você aí que não renovou a sua inscrição, que está para renovar ou para fazer a sua inscrição pela primeira vez, fazendo agora em dezembro, né, fazendo a sua renovação, você vai estar concorrendo a esse Kindle, que é um leitor digital. A pessoa baixa livros, revistas, online e não precisa ter o wireless, não precisa ter a rede de internet wireless. Ele faz isso com um chip em qualquer lugar. Tá? Então, é um grande material de pesquisa, de trabalho, que a pessoa pode levar para onde quiser. Cabe dentro da bolsa, é fácil de manusear.
Então, o Kindle sorteamos dia 25 de dezembro. Próximo recado, no dia 12 de dezembro, dia da prova, da 5ª prova geral de Conscienciologia, nós vamos lançar aqui uma promoção bem especial. A gente vai usar a técnica de geração da ansiedade aqui do professor Laine Losch, mas a gente vai falar aqui no dia 12 de dezembro. E lembrando as pessoas que compraram a enciclopédia da Conscienciologia, os 8 volumes, que é para buscar as enciclopédias ali na Editares, tá ok? E quem é de Foz do Iguaçu, nós recomendamos que venham a Foz participar de alguma atividade para buscar o seu material. Caso você não venha a Foz do Iguaçu, não pode vir agora no final do ano, envie o e-mail para fbarbaresco@uol.com.br e aí nós então vamos enviar essas enciclopédias para vocês, tá ok? Lembrando que o peso é 23 quilos e vai ter um custo, né, pelo um custo de frete, que não estava incluído nos R$700, como a gente comunicou com vocês, tá ok? Obrigado. Bom, pessoal, boa tarde. Nós gostaríamos aqui de divulgar o curso Balanço Existencial, que ocorrerá entre os dias 5 a 8 de março do próximo ano, 2011. A proposta do curso é ajudar a pessoa, como o próprio nome já diz, fazer um balanço da sua própria vida. Esse balanço consiste em fazer um verdadeiro inventário dos seus acertos, dos seus erros, das suas conquistas, realizações, omissões, e a partir daí estabelecer um saldo. Deste saldo, a pessoa vai fazer um planejamento para os próximos anos. Onde ela quer chegar? Quais são as metas, estratégias, linhas de ação? Então são 4 dias com em torno de 20 professores com uma série de atividades. E todo ano o balanço tem um tema principal que vai norteando as apresentações e atividades. Nesse próximo ano será autossuperação. Gostaria só de destacar aqui alguma das conferências. Nós vamos ter autossuperação da mesologia com a professora Glínia Pontes. Vai falar a questão da contextualização do ambiente da favela, atuação da paragenética e posicionamento perante o Grupo Karma. Nós vamos ter também a conferência com o professor César Cordioli sobre análise comparativa da série X pessoal. Vai falar da serialidade multiexistencial, orientações para o autorreconhecimento seriexiológico e cotejo técnico da personalidade pregressa. E nós vamos ter também a autoimunização aos pertúrbios anti-proex com a professora Adriana Lopes, que vai falar da busca da cosmovisão multidimensional e da autossustentação do labor proexológico. Essas são algumas das conferências que nós vamos ter durante o balanço existencial. E esse ano, no último dia, na terça-feira, nós vamos ter o jantar dos amigos da enciclopédia, que o professor aqui, Eduardo, vai falar alguns detalhes. Rapidamente, pessoal, será o primeiro encontro dos amigos da enciclopédia, depois de 7 anos de investimento, de trabalho, do programa Amigos da Enciclopédia. Nós vamos promover então esse grande encontro. Nós estamos convidando a todos os amigos da Enciclopédia que puderem estar em Foz do Iguaçu, participar do balanço existencial, esse ano com uma temática fundamental, que é a autossuperação. E depois do balanço, praticamente no final, na terça-feira, entrando as atividades do programa Amigos da Enciclopédia. Lembrando que quarta e quinta-feira, dias 9 e 10 de março, nós teremos as oficinas da Enciclopédia da Conscienciologia, todas gratuitas para quem é amigo da Enciclopédia. Então, um benefício, uma oportunidade de passar aí quase 10 dias aqui em Foz do Iguaçu, fazendo investimento nos processos de autossuperação e também conhecendo um pouco mais sobre as técnicas de elaboração da Enciclopédia da Conscienciologia. Muito obrigado. Boa tarde a todos os tertulianos e teletertulianos. Estamos aqui para convidá-lo para participar do 6º Fórum da TENEPS e 3º Encontro Internacional de Tenepsista, que acontecerá aqui em Foz do Iguaçu, no Discernimento, nos dias 20, 21 e 22 de dezembro. Maiores informações e inscrições na recepção do CAEC, ou pelo telefone 45 35 25 26 52 e 45 35 28 24 88 e pelo e-mail caec@caec.org. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Estamos aqui para convidar para o programa Verbetografia Intensivo, que vai ocorrer do dia 9 a 13 de fevereiro do próximo ano. Em razão da gente ter que ter o tema definido antes desses dias, a gente vai precisar de entrar em contato com as pessoas que estão inscritas.
Então, a gente está pedindo para que as pessoas se inscrevam até o dia 20 de janeiro. Tá bom? Principalmente as pessoas que moram fora de Foz do Iguaçu, elas vão ter oportunidade de fazer o seu verbete para encaminhar para a enciclopédia, porque a gente vai concentrar todo o programa Verbetografia em 4 dias e meio. Claro, evidente que as pessoas residentes em Foz do Iguaçu também devem se sentir-se convidadas. Obrigada. Pessoal, uma informação do acoplamentário. Então, nesse mês de dezembro, a turma sobre TENEPS do acoplamentário está lotada. Então, a gente decidiu fazer mais uma turma nos dias 26, 27 e 28 de dezembro, com a mesma temática, TENEPS. Todos os interessados, é só chegar à recepção e fazer as suas inscrições. Então, mais uma vez, para os teletertulianos e voluntários em gerais, nós estamos abrindo uma nova turma do acoplamentário com a temática de TENEPS. Ok? Muito obrigada. Gente, rapidinho, para lembrar que domingo, esse dia 12 agora, a gente vai passar na sessão do Cineclube, No te mueras sem decirme onde vas. Quer dizer, não morra sem dizer onde vai, é um filme espanhol. A gente está tentando converter com legenda para português, né, mas o importante é que a gente tenha um filme original, né? E o filme é super recomendável, fala de sexologia. Então a gente espera todo mundo lá e a gente vai divulgar mais. Nosso blog é www.discernimento.org/cineclube. Obrigado. O verbete eleito para amanhã é para realidade conscienciológica, especialidade intermissiologia. Obrigada e boa tarde a todos.